O que são os traumas? Esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, meu nome é Tânia Almeida e estamos aqui hoje para falar sobre traumas. O que são os traumas? Por que os traumas nos impedem tanto de viver plenamente? A gente vive hoje numa sociedade que aprendeu a viver da imagem. E isso faz com que a gente, muitas vezes, consiga esconder dores que a gente traz da infância, da adolescência e da própria juventude, se você já está numa idade mais avançada. Traumas são situações que nós vivemos normalmente na infância por causa ou de nossos pais, ou da escola, ou do meio em que vivíamos e que, por sermos diferentes, nos sentíamos ofendidos com determinados tipos de tratamento. A gente sabe que, principalmente no início do século XX, muitos de nós temos pais desse período, dessa época, do início do século XX ou dos meados do século XX. E a gente sabe também que os nossos pais tiveram tratamento de pais que vieram também de realidades sofridas. E por isso, muitas vezes eles passaram para nós aquilo que eles viveram, né? E a gente sabe que a educação foi evoluindo. A educação que eu digo é a educação formal. E vai fazendo com que as pessoas, à medida em que elas vão tendo acesso à educação, elas vão melhorando, inclusive, no seu comportamento. E é por isso, inclusive, que hoje somos chamados a sermos pais melhores. Por quê? Porque a educação evoluiu. Porque tivemos e temos pensadores sobre a educação. E nós hoje temos acesso a tudo isso. Então, não nos é permitido mais fazer com que os nossos filhos vivam traumas dos nossos avós, por exemplo, ou vivam traumas dos nossos pais, ou até mesmo nossos, porque hoje nós temos ferramentas para curar os nossos traumas, nós temos educação, acesso à educação, acesso a pensadores sobre a educação, e hoje os nossos filhos não precisam ser feridos como eu fui, como os meus pais foram, como os meus avós foram e por aí vai. E o que são esses traumas? São situações a que fomos submetidos, são constrangimentos que vivíamos na infância, são, por exemplo, os nossos pais que apanhavam de seus pais simplesmente por quebrar um prato ou um copo. Eu lembro, inclusive, quando eu era pequena, que eu morria de medo de quebrar um copo para não apanhar. E é claro, existia uma ameaça, dos pais em relação a quando ia lavar o prato, ou lavar o copo, ou pegar até mesmo, para que não quebrasse, porque senão apanhava. Porque eles viveram assim. Outra coisa é levar uma surra porque fez isso ou aquilo. Levar uma surra porque teve acesso a isso ou aquilo. Levar uma surra porque saiu ou chegou 2 ou 3 minutos ou 1 hora atrasado. A gente não precisa mais disso hoje. Não precisamos fazer com que os nossos filhos vivam sob ameaça de
receberem uma surra, de serem espancados, ou por isso ou por aquilo. E é claro que existem outros tipos de traumas a que nós fomos submetidos. Os nossos pais e os nossos avós também, porque cada um vivia num determinado nível de consciência e eram submetidos a isso, e o planeta, é claro, estava num determinado nível energético e aquilo lá era permitido, né, e até mesmo aceito e até mesmo aconselhado a ser vivido dentro da educação, né? Quantas crianças no século XVIII, no século XIX, no século XX, na escola eram espancadas, né? Porque se não fizesse o dever de casa ou se não se comportasse de uma determinada forma. Mas hoje nós vivemos diferente. É claro que isso não justifica determinados tipos de comportamentos que muitas e muitas crianças ou adolescentes têm, né? A gente sabe que existe uma educação e que a gente precisa passar para os nossos filhos. Mas eu quero aqui falar a respeito dos traumas, não somente para mostrar esses traumas, mas para dizer que todos eles têm cura. E dizer que, Tânia, mas os meus traumas a vida fez com que eu sublimasse tudo isso. Aí é onde você se engana. A vida faz com que a gente muitas vezes se esqueça, passe por cima, mas que em um determinado momento, quando a gente se lembra com dor. E é por isso que as ferramentas de cura existem, para que nós possamos curar as nossas dores, principalmente as dores do passado. Porque nós não estamos aqui para naturalmente sublimar as nossas dores, porque elas continuam lá. E é preciso que eu apresente essas dores a uma ferramenta de cura, ou a ferramenta de cura que eu tenho acesso para que essas dores sejam curadas. Eu não preciso passar para frente essas dores, eu não preciso levar adiante e voltar com ela num determinado momento. Existem várias ferramentas de cura. Eu trago para você a ferramenta energia de cura, mas a gente sabe que existem hoje inúmeras ferramentas que nós podemos utilizar na nossa cura interior, inclusive dos traumas que nós trazemos e que não podemos cultivá-la para trazer num outro momento quando nós voltarmos. É preciso deixar as bagagens aqui e curadas, porque quanto mais eu vou me curando, quanto mais eu vou me despindo das bagagens que eu trago, sobretudo as bagagens de dor, as bagagens de sofrimento, as bagagens do peso dos traumas, eu vou me tornando muito mais livre e, num outro momento, quando eu voltar aqui, eu vou ser muito mais leve, muito mais feliz, muito mais próspera. Por quê? Porque eu estou me livrando de bagagens que eu não preciso mais carregar. Esse convite é para você que está tendo acesso a este vídeo e que sabe que traz dores dentro de si e que muitas vezes
Pergunta, não é? Pergunta para Deus, como eu posso me livrar disso? Hoje Ele trouxe para você esse vídeo como resposta dos seus questionamentos para que você, de fato, possa se curar, possa se liberar, possa ser mais livre e mais feliz. Porque a energia de cura vai fazendo com que o que há dentro de mim de dor possa ir sendo, de fato, liberada e eu possa me tornar cada vez mais e melhor um ser humano que está aqui para fazer a melhor experiência. Se você chegou até aqui, considere se inscrever nesse canal, deixar o seu like, porque a gente sempre tem vídeos novos por aqui. Compartilhe esse vídeo se você acha que alguém vai gostar desse conteúdo. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo!